Olá, eu sou a Carolina Cavenaghi, sou CEO e fundadora da Fin4She e esse é o segundo episódio da nossa jornada do Women in Finance 2023. Serão no total 6 episódios com muito conteúdo e mulheres incríveis para falarmos de diferentes temas que eu tenho certeza que todas e todos vão adorar. Hoje estou aqui com as minhas convidadas, mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos claros e cabelos claros e estou vestindo um casaco preto e uma blusa roxa escrito Fin4She em branco. Hoje, recebendo aqui as minhas convidadas mais que especiais para falar de um tema que eu sou apaixonada, que é empreendedorismo feminino e como isso pode transformar a nossa carreira e a carreira de muitas outras mulheres. Eu não nasci empreendedora profissionalmente, pelo contrário, eu trabalhei mais de 15 anos no mercado financeiro e hoje já são quase 4 nessa jornada empreendedora através da Fin4She e acho sempre muito importante a gente falar sobre esse tema. Hoje no Brasil somos mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras, porém a grande maioria é empreendedora por necessidade. Quando eu me tomei conta desse dado, foi um grande choque para mim. Muitas de nós empreendemos por precisar empreender e não necessariamente por um sonho. Empreender por sonho é um privilégio e eu tenho aqui hoje a oportunidade de conversar com 3 mulheres que me inspiram e que eu tive a honra e a oportunidade de conviver, não só conviver, mas também compartilhar, dividir sonhos, projetos, oportunidades, conversas, que me mentoram também e que a gente pode estar juntas de alguma forma através da Fin4She. Nossos projetos, eles têm objetivos comuns, que é essa questão de impacto social com foco em equidade de gênero. Eu estou aqui com a Mariela Gontijo, que é CEO e fundadora da Voz Investimentos. Estou com a Júlia Toledo, que é fundadora e presidente do Guarda-Roupa Social. E também estou com a Alicia Souza, que é CEO e fundadora da We Impact. Muito obrigada pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Você, e é tudo verdade o que eu falei, tá? Vocês sabem. Para nós também. Para nós também. Você é sempre muito impulsionadora, assim, de mulheres. Para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu acho que a gente se conecta com pessoas que compartilham, né? Eu acho que um objetivo, um propósito. E eu acho que o empreendedorismo, ele me proporcionou muito isso. A gente, no episódio anterior, a gente falou muito sobre essa questão de novos modelos de trabalho, híbrido, etc., como isso impacta a equidade. E a gente terminou falando sobre a importância de conexão, que no final as conexões elas têm que acontecer, que as empresas são feitas de pessoas e a conexão ela acontece no híbrido, ela acontece no presencial, ela acontece no online, mas as pessoas estão esquecendo muito de se conectar. Então eu acho que hoje receber vocês aqui para mim significa sobre isso, como a gente se conecta e como eu também admiro o trabalho de vocês, então vai ser um prazer poder contar aqui durante essa jornada do Women in Finance, trazer um pouco da história de vocês, o trabalho que vocês fazem e que vocês possam também inspirar aí outras mulheres. A gente espera que sim, né? Obrigada. Então, eu vou começar com você, Alicia, tá? Porque eu acho que você traz um ponto muito importante para a nossa conversa, que não é só o ponto de empreender, mas é importante da gente fomentar esse ecossistema de empreendedoras mulheres no mercado. Eu acho que hoje a gente tem que ter um compromisso como sociedade, como empresa, como mulheres, de investir em mais mulheres e dar oportunidade e fomentar que esse capital chegue também a empreendedoras mulheres. E eu queria que você contasse um pouco do que você faz, quem você é e o que te motivou também a fazer essa transição e chegar, né, nesse lugar que você está hoje. Bom, obrigada. Agradecer aqui novamente o convite, participar desse bate-papo. Eu fui a primeira aqui, né? Então já vou começar, já vou dividindo. Propositalmente. Já vou dividir com o público que está assistindo a gente aqui, que está todo mundo nervoso aqui, que é natural, né? A gente ter essa ansiedade de dividir isso, né? É sempre uma grande responsabilidade você inspirar outras pessoas. Então, sou Lícia, vou me autodescrever aqui brevemente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos médios, estou usando uma blusa verde, de manga comprida e gola alta. Mas trazendo aqui um ponto aqui, respondendo um pouquinho, né, para a gente falar sobre essa importância de apoiar essa jornada empreendedora de mulheres. Assim como você, eu também estou empreendendo, mas não comecei minha carreira empreendendo, né? Eu comecei minha carreira como executiva, foi uma carreira construída com
bastante afinco, né? Eu tive uma ascensão profissional, perdão, muito rápida. E em 2018, eu realizei um grande sonho na minha vida, que foi me tornar mãe, né? Então, eu engravidei da minha filha, Júlia, de 4 anos. E foi um momento muito desafiador por estar no ambiente executivo, né? E a partir daí eu pude me relacionar com uma grande oportunidade que apareceu, que foi a montagem de um projeto que era montar uma tese de investimento com lente de gênero, né? Então foi a primeira vez que eu tive efetivamente contato com lente de gênero. Até então, eu estava no modo automático, sendo uma executiva e seguindo uma carreira tradicional, né? Almejando crescimento. E nesse momento, quando eu estava grávida, eu acho que a gravidez, ela traz o contato mais íntimo com o feminino, né? Para uma mulher. E aquilo ali foi me trazendo uma clareza, tanto do meu momento na gravidez, quanto na pesquisa para montagem dessa tese de investimentos. E aí que eu percebi, porque eu não tinha vivido isso ativamente na minha carreira, né? Diante de todos os privilégios que eu tenho, e que eu tive na minha jornada, eu vi que a gente estava diante de um problema muito, muito, muito grande, né? E que se eu continuasse ali dentro da minha posição de privilégio, agindo como se nada estivesse acontecendo, só porque eu não estava sentindo aquilo na minha jornada, mas eu senti quando eu engravidei, né? A gente não ia mudar a forma como o mundo estava caminhando. Então, puxada pela tese de investimentos, eu olhei e vi que era importante a gente criar um ambiente que fosse diferente de somente acesso a capital, né? Então, porque essa jornada empreendedora das mulheres, ela contém muito mais barreiras e muito mais fricções do que uma jornada empreendedora de um homem. A gente tá Além até de ser muito solitária. e muito solitária. Então, a Impact, né, do qual eu sou fundadora e CEO, ela é esse lugar onde você tem um acesso a capital, que é importante, você não fala de avanço sem empoderamento econômico, sem efetivamente estar perto do capital, mas também traz outros elementos que são importantes para a gente endereçar o problema sistêmico que é o gap de gênero, né? Você conseguir efetivamente alcançar essa paridade. Então, mulheres empreendem na mesma proporção que homens. Mas aqui dentro do contexto que a gente faz investimentos, que são startups, né, empresas de tecnologia, elas não recebem esse capital, elas não acessam esse capital. Então é importante você achar essa causa, né? Qual é a causa raiz disso? E quando você começa a investigar, você descobre que não tem uma única causa. Então não vai ter um remédio amargo que você consiga curar isso. Então a Impact, ela traz o acesso a capital, ela traz a questão de conteúdos e educação para tornar essa jornada menos solitária. Ela não é só para letramento, ela é para tornar essa jornada menos solitária. E também, dentro do ambiente que a gente atua, fazer um advocacy de gênero, né? Então, a gente trazer essa lente de gênero para dentro do ambiente de inovação e tecnologia é de suma importância para que outras iniciativas, né, elas surjam, que as empresas se comprometam para a mudança desse paradigma. Então, eu me vi, só para dar uma contextualizada aqui, para fechar com a tua pergunta dessa transição de carreira, eu vim de uma carreira executiva, me tomei ali como mãe, me tornei empreendedora, acho que caíram várias fichas da questão do gap de gênero. Foi um momento de muita transformação e aprendizado, que eu carrego com muita responsabilidade na execução da Impact, né? Então, foi um momento muito difícil de me descobrir, de sair da posição de filha para me tornar mãe, ao mesmo tempo de sair de executiva para me tornar empreendedora, dentro de um ambiente que é majoritariamente masculino, assim como vários ambientes são majoritariamente masculinos, né? E você falar de investimento com lente de gênero é você trazer para um contexto único
coisas que elas não estavam no mesmo lugar. Essa frase ela não existia contendo lente de gênero, é investimentos. Então, foi muito desafiador. E eu fico muito feliz de a gente estar aqui nessa mesa, aqui com você, Carol, porque já mostra que a gente já conseguiu avançar em pouco tempo, outras iniciativas estão surgindo, né? Isso tem sido efetivamente despertado, obviamente ainda com muito caminho a ser percorrido. Sim, e eu acho que ouvindo você falar e conhecendo um pouco da história da Mariela, a gente compartilha também muito aqui. Eu vejo muita sinergia, porque eu queria que você se apresentasse e queria que você falasse também como foi esse processo para você, depois de tanto tempo, numa carreira corporativa, criar a sua própria empresa com esse objetivo também. Também um pouco, né? Que tem muita sinergia com o objetivo, né, e o propósito da Lícia. Bom, então, Carol, super obrigado. É uma oportunidade para mim incrível de estar aqui. Primeiro porque a gente vai se conhecendo, vai ampliando o nosso networking. E você sabe ser bastante responsável pelo esse projeto que está aqui. Acho que a Carol nos provocou bastante. Eu sou a Mariela Gontijo, sou fundadora da Voz Investimentos. Vou me autodescrever, sou uma mulher de pele clara, cabelo castanho, olho castanho, tô com uma blusa branca e, bom, é isso. Falar um pouquinho da minha história, da minha transição também. É isso que a Carol falou, eu sou do mercado financeiro há muitos anos, sempre trabalhei em grandes grupos financeiros e eu acho que eu tenho 2 pontos aqui para trazer, né? Primeiro, essa história de você ter uma carreira super sólida, super consolidada, da mudança e da questão da minha idade também, que eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar aqui para todo mundo que não tem idade para empreender, né? Eu já estava no mercado financeiro há 30 anos, sempre fazendo a parte de investimentos para cliente de alta renda, mas eu já vinha há algum tempo me questionando assim, o que mais que eu podia fazer de diferente aqui o que mais que eu podia deixar de marco para o mundo, né? Acho que tem uma questão da maternidade aqui, você falou um pouquinho da maternidade, e eu tive uma filha mulher, e você também comentou que você também teve uma filha mulher, e esse chamado aumenta dentro da gente quando a gente fala, poxa, o que eu vou deixar de melhor para quando a minha filha vier para o mercado, né? No meu caso, é o mercado financeiro, onde claramente a gente tem a predominância de homens no mercado, e a gente tem, assim, a gente tem um incômodo, assim, eu sempre senti um incômodo no mercado financeiro pelas mulheres, procurando mais espaço, mais oportunidade e mais voz também dentro do mercado financeiro, né? E eu percebia também que para as clientes mulheres, a gente também tinha um espaço ali para trabalhar um pouco mais esse tema de investimento, uma forma diferente de falar, para que elas também se sentissem um pouco mais confortáveis, né? Então, esse é um chamado, uma vez a gente estava comentando, assim, como é que por que isso nasce dentro da gente, né? Acho que no meu caso foram anos de observação, né? Tanto das pessoas que trabalhavam quanto das pessoas que eu atendia. E claramente tinha um espaço ali para a gente falar desse tema de uma forma diferente, de tratar o tema de uma forma diferente. Então, eu percebi o espaço, eu percebia que isso já não me satisfazia tanto, estar no mercado financeiro no formato como ele estava, e achava que a gente precisava mostrar que o mercado financeiro não precisa ser tão frio, não precisa ser tão bom, masculino, né? E aí, por causa disso, a gente juntou um grupo de mulheres e a gente falou, vamos parar de reclamar e vamos fazer um negócio aqui com uma cara diferente, né? Vamos fazer uma coisa do jeito que a gente acredita, né? E isso foi importante porque quando a gente fala de liberdade de escolhas, de liberdade de qual profissão que você quer estar, em que lugar que você quer estar trabalhando, se você quer estar com seu marido, se você quer estar onde você quiser, isso passa muito por liberdade financeira, né? Eu sempre falei isso muito, assim, liberdade financeira é a liberdade de escolhas. Então, a gente conseguir proporcionar a liberdade financeira para as mulheres é uma coisa muito importante para a gente empoderá-las, né? A gente tem falado muito de empoderamento feminino, mas as mulheres estão esquecendo de tomar conta do seu dinheiro. E isso, muita gente pergunta, fala, poxa, mas você lida com clientes super grandes, assim, elas já estão consolidadas, né? Mas muitas vezes ela não tem a liberdade financeira. Ela muitas vezes deixa o dinheiro para uma pessoa olhar, para o marido, para um filho, né? E a gente quer falar para as mulheres que não é difícil olhar o dinheiro, né? E é importante você saber olhar o dinheiro em qualquer volume que seja. Então, mesmo uma cliente que tem R$1 bilhão, ou uma menina que está vendendo brigadeiro, né? Ela tem que saber fazer a gestão do patrimônio dela do tamanho que seja. E a gente também queria ter uma empresa financeira que tivesse um pouco mais de propósito. Então, toda a concepção do nosso negócio foi muito pensando nisso. Como é que a gente, mulher,
pode ajudar outras mulheres a estarem no mercado financeiro como clientes, como profissionais, e como é que a gente poderia criar uma empresa que gerasse um impacto também para as mulheres. Isso a Carol, acho que é totalmente envolvida nesse pedaço, principalmente da nossa empresa. Teve uma vez que a gente estava conversando e a Carol estava ajudando uma determinada menina, e ela estava falando, poxa, eu tô aqui arrecadando, porque a gente vai precisar ajudar uma menina aqui que tem muito potencial. E a gente começou a falar, gente, por que uma empresa não pode fazer isso de forma recorrente, né? Com foco específico nesse tema que a gente estava olhando. E aí a gente criou um negocinho, que a Carol é madrinha, que chama Voz Delas, que é um pedaço da empresa nossa que sempre vai gerar resultado para a gente ajudar a empoderar casos como todas nós temos aqui, né? Uma menina que precisa de uma ajuda, ou de meninas que precisam de ter o inglês para entrar no mercado, porque eu entrevistei algumas meninas espetaculares, mas muitas vezes faltava tecnologia, ou faltava uma língua. A gente falou, poxa, essa menina, se tivesse só isso daqui, ela ia voar, ia transformar ao redor dela, né? Que a gente estava comentando um pouquinho aqui também. E a gente quis criar uma empresa feminina, com um olhar feminino, mas que pudesse, entre aspas, contribuir, né? A gente está falando do grãozinho de areia, né? Dar o nosso grãozinho de areia para essa mudança. Então, para mim, isso foi um chamado, foi uma descoberta que me estimula muito. Então, eu sempre trabalhei muito, mas ter um trabalho que você acredita e que pode gerar um impacto positivo, para mim foi fundamental para fazer essa transição. Então, quase que foi um chamado, Carol. Assim, eu acho que eu estava pronta, eu me senti pronta para ter a coragem de fazer uma mudança de um negócio super formal, super certinho, para me jogar aqui e contribuir um pouquinho nessa conversa que a gente está tendo. Tem alguns pontos que também me inspiram dessa história. Primeiro que eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o fato da sua independência financeira, que é o que a gente fala muito. Tomar essa decisão de empreender por sonho, por um chamado, por um propósito, só é possível se você está no momento em que você trabalhou a sua independência financeira, você conquistou. Então, por isso que também na Fin4She eu falo muito sobre isso, que a gente precisa falar sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre independência financeira com as mulheres, se a gente quer falar sobre equidade, inclusão, empoderamento, qualquer palavra relacionada a essa, ela não existe se as mulheres não forem financeiramente independentes ou se elas também não tiverem poder sobre o seu dinheiro, porque não necessariamente quem tem dinheiro tem controle sobre o seu dinheiro, que Exatamente. É o que você falou. E tem um outro ponto também que eu gosto muito, né, é que a gente não precisa ser um negócio exclusivo para mulheres, mas a gente pode criar um modelo que a gente quer ser o exemplo, né, que eu acho que é o caso. Que como eu ser exemplo de novos modelos dentro desse mercado que possam inspirar outras empresas. Então, desde o time com uma essência feminina, desde acho que de tudo que vocês vão construir, que eu acredito muito e fico feliz de poder estar perto, de ser parte também de tudo isso, e também fazer o que a gente chama, né, do give back, que é o dar de volta para o ecossistema. Porque não se trata só, né, de ganhar e de maximizar, a gente também tem que olhar para esse ecossistema, para tantas mostrar mulheres. Uma finança mais empática. Assim, a gente acredita muito, eu percebi entre as mulheres, que a gente faz muito mais coisa com propósito do que os homens, né? Sim. Acho que, de novo, assim, aqui não é uma questão homens contra mulheres, eu acho que homens têm qualidades incríveis, mas a gente tem qualidades que são super importantes para uma sociedade e que hoje elas aparecem menos, porque a gente está menos, né, na mesa de conversa, né? Uhum. E a mulher, eu percebi, inclusive clientes muito grandes, assim, quando a gente apresenta o propósito da conversa, do projeto, mulher investe com propósito, né? Então, se a gente conseguir gerar um ambiente onde a gente faz o dinheiro circular de uma maneira construtiva, assim, claro, eficiente, rentável, com muita diligência, mas é possível fazer um sistema financeiro mais empático e que faça bem para a sociedade como um todo. E eu acho que a mulher, nisso, é muito atenta, né? Sim. Então, é muito prazeroso você descobrir isso e não só descobrir, mas fomentar isso nas mulheres que a gente conversa, né? Sim. Então, é bem por aí. Eu queria só acrescentar aqui um ponto. Não é uma sensação essa questão que a mulher ela investe ou ela pensa mais na sociedade. Isso é uma constatação, tem dados sobre isso. O Fórum Econômico Mundial, em 2009, ele soltou um relatório falando que para a mudança da sociedade, mudança positiva da sociedade, você precisaria educar e empoderar mulheres, né? Investir em mulheres. E a partir daí, em 2010, a ONU lançou os 7 princípios de empoderamento das mulheres, né?
colocando ali, são 7 princípios que você tem, como é que você consegue implementar para fazer esse empoderamento das mulheres, assim. Então, quando a gente fala dessa questão das mulheres, existem dados, né? Então, é super importante a gente se atentar a esses dados e fazer alguma coisa para fomentar que isso consiga realmente gerar o impacto, né? Sim. Então... E aí já trago aqui a história da Júlia, e a gente se conectou de uma forma que só mulheres fazem, né? Ela me escreveu pelo Instagram durante um dos projetos que a gente tem, a Fin for She, que é um projeto voltado para o público jovem, feminino, de inclusão no mercado de trabalho, mas também educação financeira, em parceria com a Ambima. E ela falou, poxa, será que tem mais uma vaga? Porque tem uma menina aqui do meu projeto. E aí eu fui conhecer esse projeto maravilhoso que a Júlia tem, um projeto necessário. E como que a gente nunca pensou nisso, né? Eu acho que sempre tem uma mulher que pensa em algum detalhe que é importante. A Júlia, ela é criadora do Guarda-Roupa Social, ela vai contar o que é, mas ela vai muito além da inclusão. Ela vai como que você olha para autoestima, como que você olha de fato como essas mulheres chegam, porque não basta você dar a oportunidade. Como que essas pessoas são incluídas nesse lugar, como elas chegam. E eu acho que você trabalha, você pode contar um pouco, né, o que eu admiro muito, que é muito no cuidado, é no detalhe, é na conversa, é na mentoria. Elas saem de lá, assim, transformadas de alguma forma, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, Ju, que eu estou dando vários spoilers aqui já, Bom, porque eu sou queria fã agradecer também. o convite. Para mim foi uma surpresa estar num painel de empreendedorismo, porque ainda não me... Assim, hoje eu entendo que eu sou uma empreendedora social, mas eu precisei dar uma olhadinha no que era empreender, né? E acho que é isso, empreender é você conseguir encontrar uma solução para um problema, né? E você tirar esse plano do papel e conseguir realizar. Então, sim, acho que eu sou uma empreendedora. E, bom, meu nome é Júlia Toledo, eu sou advogada por formação, trabalhei por tempo em advocacia. Vou me autodescrever, né? Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelo castanho, tô com uma blusa e um blazer verde clarinho. Bom, enfim. E falando um pouquinho de como eu cheguei na ideia do guarda-roupa social, né? Eu acho que nós mulheres somos muito intuitivas, né? E eu acho que a gente consegue criar soluções de impacto porque acho que existe uma sensibilidade em nós que vai além do negócio, né? Da carreira, a gente é sensível ao que está ao redor, né? A gente está sempre olhando o que está acontecendo com a pessoa do lado e eu acho que observar isso me fez chegar na conclusão de que eu podia fazer alguma coisa. Eu sou advogada, trabalhei, não sou do mercado financeiro, mas eu trabalhei por um grupo financeiro por 7 anos, fui chefe do departamento jurídico então eu conheço um pouco esse ambiente, né, de mundo financeiro, sei como é majoritariamente masculino, né, no jurídico também não é muito diferente. Mas a ideia do projeto veio de vivência, né? Veio da minha vivência, da minha história, no começo da minha carreira, e, e também pela observação de um mercado que estava falando muito sobre inclusão, diversidade, a pauta da equidade de gênero. E com outro dado que eu me interessei, que foi eu sempre me interessei muito nos jovens, né? Em quem está na faculdade, quem ainda está se preparando, que é onde eu me conecto mais. Eu acho que foi um dos pontos muito importantes assim na minha jornada de autoconhecimento, foi olhar para esse lugar de menina indo realizar o sonho, o que eu encontrei, né? Quando eu cheguei lá. Então, um dado que me chamou a atenção é que nós temos vai fazer 11 anos a lei de cotas raciais, né? Mas a primeira turma da São Francisco de Direito se formou ano passado. Então, assim, era o momento de se pensar nessas mulheres, porque agora, desde o ano passado, a São Francisco está formando uma turma
grande de mulheres pretas, pardas, meninas de escolas públicas que conseguiram pelo ProUni ou pelo sistema do SISU. Que vão ingressar em escritórios que são Sim, chiques, total. né? Que são escritórios nos Exato. endereços mais caros de São Exato. Paulo. E como que a gente trabalha essa discrepância, né, Ju? Pois é, então. E aí eu percebi que... Aí eu comecei a olhar o movimento do mercado. Vagas afirmativas. Aí você coloca lá, uma vaga afirmativa para estágio, sei lá, no escritório de advocacia, inglês fluente, experiência... E aí você começa a perceber que não é que não tenha, tá? Eu encontrei nessa jornada meninas incríveis de, assim, mãe lavadeira, pai camelô, e ela fez USP e falava inglês e francês. Então, assim, não é que não tenha, né? Mas elas são exceções. Então, assim, o que me pegou é que é muito mais complexa a questão da inclusão, né? A inclusão, a diversidade é uma coisa, a inclusão é outra, né? Então, assim, você precisa pegar e amarrar todas essas pontas para que essas pessoas permaneçam e que elas consigam se desenvolver. Então, assim, existe uma complexidade nisso, e eu acho que só quem se deslocou de lugares, e quando eu falo de lugar, é o lugar simbólico mesmo, de classe. Não é um lugar, na verdade, é um não lugar, é um entre-lugar. E esse entre-lugar, ele precisa ser cuidado. Porque você não pertence mais, você não faz parte mais do seu lugar de família, porque a tua família quando eu falo desses grupos, eles são os primeiros, né? Então, não tem uma família que tenha tido uma educação, que tenha feito faculdade. Eu me conecto com essas meninas nesse ponto, porque eu vim do interior, meus pais não têm estudo, e então, quando eu cheguei em São Paulo, e lógico, tudo falando, gente, de um lugar super privilegiado, né? Eu tive que trabalhar muito esse não lugar, né? Porque você não pertence ainda onde você está galgando, sabe? Embora você tenha ali todos os instrumentos, você está com o seu diploma na mão, você fala bem, você se comunica, mas o ser humano, ele precisa pertencer. A partir do momento que ele pertence, ele vê que vale a pena colaborar com aquele espaço, né? Então, assim, como que você vai fechar para que essa pessoa entre, ingresse, integre e permaneça e se desenvolva, né? Acho que você tem que cuidar e não se sinta excluída. Exatamente, também, né? Exatamente. Então, assim, e eu também parto muito do ponto de... Acho que todo mundo, independente do lugar que você ocupa, independente da função que você exerce, né? Se toda a tua trajetória, o conhecimento que você adquiriu durante a tua vida te dá uma autonomia para a ação, você pode fazer diferença. Então, assim, por que você fez o guarda-roupa social? Primeiro que essa questão da imagem é uma questão que sempre se conectou comigo, porque eu, nesse momento desse não lugar, esse entre-lugar, de eu buscar onde eu ia pertencer e entender como que eu poderia assumir e me integrar nesse espaço, a imagem me ajudou. Porque a imagem, quando você consegue criar uma identidade certa, ela te ajuda a contar a sua história pela perspectiva que você quer. Né? Então, assim... E quantas vezes isso não é dito, isso não é falado, isso é julgado, e quanto isso é importante também. Eu estava pensando nisso agora, assim, como é que precisa ser uma mulher para ter a sensibilidade, como é que isso impacta na trajetória de uma carreira de uma entrante, né? Exato. Assim, Então, eu acho incrível essas histórias de mulheres, porque, de novo, quem mais que não fosse uma mulher para pensar num projeto desse, né? E ter a noção da dimensão, da importância disso no processo. Né? Do processo de segurança que ela vai ter ao chegar num processo de estágio. De pertencimento, né? Que você falou de assim, é isso, existe um código, né? De uma assim, que é exigido, né? Sim. E você conseguir fornecer isso para uma menina que está entrando no mercado, eu acho muito impactante, assim. Além de toda uma questão de sustentabilidade. Porque a gente está falando todo de uma reciclagem, né? De uma indústria que polui tanto como a indústria de moda, onde nós muitas vezes temos tantas coisas que não usamos mais
e podemos doar para alguém que vai precisar e vai se sentir muito bem com aquilo. Muitas vezes, conhecemos tantas executivas, a Julia pode até contar, ela recebe coisas caríssimas, inclusive, né? Sim, recebo. E assim, esse era um ponto, né, quando eu pensei no projeto, porque muita gente falou assim, por que você não tenta parceria com lojas? Eu falei, porque eu não quero roupa nova. Eu quero, primeiro porque além do guarda-roupa, a gente tem que pensar numa rede de apoio. É importante que outras mulheres, é importante trazer luz para esse lugar, porque se eu fosse direto na loja, eu ia estar fazendo o mesmo ciclo de consumo, né? E o que eu queria era realmente trazer luz, porque às vezes a pessoa que está doando, ela, até por não ter passado isso na vivência dela, né? Todo mundo parte de um ponto, né? Todo mundo parte de um lugar, né? E cada ponto tem um ponto, né? Então, trazer a luz para isso, fala, poxa, por que eu não... É isso, né? Por que eu não pensei nisso antes, É o né? despertar. É o despertar, é o tipo, poxa, às vezes eu tô pegando no pé aqui da minha estagiária porque ela tá... Porque a gente pega isso, tá? Direto. Tô pegando no meu pé porque eu só tenho essa roupa. Porque eu só venho com a mesma roupa. Mas é porque eu não tenho outra roupa, né? É uma realidade. E muitas vezes a gente não tá atenta a isso, né? E eu acho que isso é uma qualidade do feminino, se a gente for pensar. Eu acho que você trouxe aqui que as mulheres têm essa sensibilidade, e acho que quando a gente está nesse processo de empreender, a gente tem muito isso, tanto os três aqui, as três aqui têm isso como uma marca muito forte, um propósito de não somente empreender, mas também como que isso pode impactar a sociedade, né? A outras mulheres. E a gente continuar fazendo esse ecossistema ele acontecer. Eu acho que tem uma coisa que eu fico pensando assim, eu queria que a gente contasse também um pouco sobre essas dificuldades, né, de empreender, porque são muitas. Eu também sou uma empreendedora, né, gente? Eu também enfrento muitas questões e desafios. Eu acho que não é fácil ser empreendedora, não é fácil ser mulher. Eu acho que a carreira corporativa, ela te traz mais segurança, ela te traz outros benefícios, mas também é muito bom quando você entra num lugar que é exatamente o que você falou, que é um momento de despertar. Que eu brinco que é quando as peças do quebra-cabeça se encaixam e você fala, agora eu vou. Mas, Lícia, você tem um contato muito grande com várias empreendedoras, você trabalha com elas, você criou essa jornada, você dá todo um suporte para que essa jornada não seja tão solitária, para que elas possam compartilhar. Na sua visão hoje, do ponto de vista de empreendedorismo feminino, o que você acha que são as maiores dificuldades que elas enfrentam e o que você vê de qualidades, além de todas essas que a gente já falou? Bom, eu acho assim, são muitas barreiras, né, que existem para as mulheres que estão empreendendo. Eu vou partir aqui do contexto de empreender por oportunidade, Sim. tá? Eu acho que é legal a gente diferenciar bem o que é empreender por necessidade e o empreender por oportunidade. O empreender por necessidade, ele não deveria ser considerado empreender, né? Ele, na verdade, é uma questão de sobrevivência. Então, não é que, nossa, eu tive uma ideia e vou fazer. Não, eu preciso sobreviver e, de alguma forma, eu vou movimentar a economia aqui, né? Então, não vou tratar do empreendedorismo por necessidade, que são pessoas em extrema vulnerabilidade, né? Então, não tem nenhum glamour, né? E eu acho que no empreendedorismo por oportunidade também não tem glamour, né? E oportunidade para quem, né? Então, as mulheres, a gente está falando aqui muito de característica de mulheres, né? Existem características que socialmente elas foram construídas, né? Então, a economia do cuidado. Então, é isso. A mulher é mais cuidadosa e tal. Isso, na verdade, é uma construção social, onde a gente, né, assume códigos e condutas, né? Onde a gente se coloca nesse lugar também. E é colocado e se coloca nesse lugar do cuidado, do olhar atento. Mas fato é que, já que estamos educadas assim, né? Que a gente tome proveito disso para empreender coisas incríveis a partir desse ponto de vista. Mas trazendo barreiras aqui, eu acho que a gente tem essa questão da economia do cuidado, né? As mulheres, elas são extremamente sobrecarregadas, ainda que elas estejam empreendendo por oportunidade,
né? Seja pela maternidade. Então, essa questão do cuidado, da jornada dupla, tripla, Dos pratinhos, né, que você comentou, né? são vários pratinhos ao mesmo tempo. E você acha que isso impacta também a forma como elas tomam risco? Porque elas estão também sempre olhando muito ao redor. E você acha que isso impacta de tomar mais ou menos risco ou não? Eu tomo muito cuidado de reforçar alguns estereótipos, Sim. tá? Então, por isso que eu sempre faço contrapontos a algumas coisas que normalmente são atribuídas a mulheres, né? Eu não acho que elas têm aversão a risco. Eu acho que elas tomam risco de forma diferente. Exatamente. São formas diferentes de você assumir risco. Então, acho que tem essa questão da economia do cuidado como sendo essa barreira. O empreender, ele também tem aquela coisa de você comandar, né? De você tomar aquela atitude, de você se colocar num lugar que você vai ter que gerenciar aquilo. É mais uma camada de complexidade dentro de todos esses pratinhos que as mulheres acabam ali girando ao mesmo tempo. A falta de acesso a capital é uma grande barreira, né? Como é que você vai empreender sem dinheiro, né? O empreender por oportunidade, ele de alguma forma você está inserido ou no seu próprio, o que você acumulou e consegue, né, ter algum tempo para você se dedicar a construir algum projeto, ou você está inserido dentro de uma rede familiar que você consiga ter esse suporte. Mas fato é que tem um baixíssimo acesso a capital, né? Você não tem hoje linhas que consigam apoiar essa jornada. Por isso também que nasceu o Impact especificamente para negócios tecnológicos, né? E a questão da solidão, né, do empreender. Então, acho que são vários aspectos que trazem uma complexidade muito grande para esse empreender. A crenças limitantes, né? A própria síndrome da impostora, não. Eu vou empreender isso? Mas ninguém está fazendo isso é porque não era para fazer. Então, eu acho que são pontos que dificultam muito essa tomada de decisão para você efetivamente se sentir dona daquela ideia e botar aquela ideia em prática. E também a falta de inspiração, né? Que mulheres são essas de sucesso que estão empreendendo? Então, por isso que esse ambiente aqui, que a gente fala de trazer inspiração, é importante para você se inspirar em mulheres que estão empreendendo, que estão tendo sucesso. Mas é importante dizer que a jornada ela não é linear, ela não é fácil e está tudo bem você ter que mudar de direção, né? Então, essa falta da inspiração também eu acho que é uma grande barreira para você buscar efetivamente esse caminho empreendedor. Eu espero que a gente seja a inspiração, né, lá na frente para algumas, nós todas, né, que você está trazendo para conversar aqui. Sim. A gente tá chegando no fim, foi muito Não. rápido, eu falei, né? Eu falei pra vocês que ia passar rapidinho, infelizmente, a gente tem que ter mais uma conversa dessa, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, de todo esse processo, Mariela, mais recente como empreendedora, do que foi que mais te transformou e o que você mais aprendeu até agora, desde que você começou esse processo. A Voz começou faz pouco tempo, mas você tá nesse projeto já faz mais de um ano, Quase uma maternidade, quase né? uma maternidade. Então, eu queria que você deixasse umas palavras sobre isso. E a Júlia também, né? Hoje, o que te motiva, te faz continuar, o que mais te transformou. E você a mesma coisa, Lícia. Bom, então vou começar aqui do meu lado. Assim, primeiro, assim, acho que é importante falar assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Então, compartilho de tudo que foi falado aqui, mas eu acredito que a gente está no melhor momento para empreender como mulher, né? Acho que tem uma comunidade que está vindo muito forte. A gente tem aprendido a fazer network de uma forma que é muito bacana. Tem um monte de viés inconsciente aí, né? Um deles, muita gente fala, mulher não se ajuda, isso é uma mentira. Eu vi na minha carreira e nesse processo de empreender, eu nunca tive tanta ajuda de tantas mulheres bacanas, assim, mulheres que vieram e falaram, eu vou ajudar a pôr isso aqui de pé. Assim, eu sempre que faço um post, alguma coisa, eu sempre agradeço a elas. Assim, acho que eu só estou aqui hoje por causa de outras mulheres, né? Acho que o processo realmente não é fácil. Você tem que se preparar
Você tem uma questão financeira que é importante, que para mim, eu esperei este momento chegar para eu poder tomar essa decisão. Tem uma questão psicológica que é muito importante, então a questão da resiliência, de você se preparar, de você estudar o que você vai fazer. Eu acho que a questão do networking é uma coisa muito valiosa e que a gente sabe fazer muito bem. Eu já vou sair daqui, a gente já falou ali, a gente já vai se reunir, já vai ver será que dá para uma ajudar a outra, será que dá para fazer alguma coisa, né? O que uma aqui vai contribuir para o negócio da outra pessoa. Então, tem muitos processos, mas o que eu queria falar, assim, a minha mensagem que eu queria deixar é: façam. Eu empreendi mais velha, mas em qualquer idade, tomem cuidado, assim, não é um negócio super fácil, né? Mas procurem pessoas que vão apoiá-las, procurem pessoas que podem ajudá-la. Assim, nós estamos aqui para isso também, né? Assim, é isso, uma ajuda a outra, se precisar de uma ajuda, levanta a mão e sigam em frente, assim, com coragem, com cuidado, com disciplina, mas não desistam, assim, acho que tem a questão da necessidade, tem a questão do sonho, mas eu acho que todo empreendedorismo vale a pena. E se cerquem de pessoas, de mulheres fortes que podem ajudar cada uma de vocês. Bom, se eu puder dar uma dica, né, para quem quer empreender ou para quem tem um sonho e talvez não tenha a coragem eu acho que autoconhecimento é algo que nos ajuda a empreender pelo motivo certo, né? Porque se a gente não empreende pelo motivo certo, qualquer dificuldade vai fazer com que a gente desista, né? O gatilho financeiro, ele não sustenta, né, um sonho. E acho que meu desafio maior é que as pessoas também entendam que eu sou uma empresa, né? Sim. Porque uma empresa que precisa pagar gente, que precisa alocar espaço, a gente tem um acervo de mais de 4.000 peças, então tem uma gestão dessas peças. A gente quer expandir, a gente quer poder chegar em outros estados. A gente já teve chamados nesse sentido, tanto de doadoras como de meninas que precisam de apoio. Então, acho que uma dificuldade do terceiro setor é que as pessoas entendam que é uma empresa, que a gente não paga imposto, mas a gente paga todos os custos fixos de manter um projeto, né? Então, para mim é um desafio, porque hoje quem financia, quem cuida disso sou eu e as minhas parceiras. E então, esse é um desafio do terceiro setor, né? Que eu só estou podendo realizar porque eu tive um planejamento financeiro, né? E eu sabia que ali seria um legado que eu queria deixar. Eu já tinha isso como plano, né? Eu acho que o guarda-roupa social, o meu maior objetivo no guarda-roupa social é que ele não dependa de mim, porque que ele possa se seguir, né? Mesmo que eu falte ou, enfim. É o sonho de todo fundador, Lícia? Tá vendo? Você se tornar Eu sou uma prescindível. empreendedora. Eu tô descobrindo, viu, Carol? Você me fez descobrir que eu sou uma empreendedora. Não, ela tem funcionários, ela tem um local físico, ela tem um acervo de 4.000 peças, ela tem uma empresa em pleno funcionamento. Então eu deixo o convite aqui para todas as empresas, as pessoas que estão nos assistindo, para conhecerem o Guarda-Roupa Social e apoiarem, porque esse projeto precisa continuar e se expandir. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Para a gente é sempre importante colocar à luz essa questão e todas essas que as meninas trouxeram. É muito. Acho que o melhor dessa jornada é conhecer tantas mulheres, né? E outra dica também, né? É isso, né? Se unam as mulheres. Né? Eu comecei, a ideia mesmo nasceu porque na pandemia eu me dediquei a ler só autoras mulheres. E é inspirador, né? Mulheres inspiram, mulheres mudam a sociedade, né? Então, acho que isso é importante que você falou, assim, a gente fala isso muito também, prestigiem mulheres, né? Assim, quem muda o mercado é o consumidor, né? Então, eu tenho feito essa dinâmica também, assim, na hora que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, eu quero fornecedor mulher, né? Porque, assim, eu quero ajudar outras mulheres, então acho que isso é um chamado que a gente também precisa fazer. Né? Aplicar no nosso dia a dia, são coisas tão simples que a gente pode fazer, mas priorizar também fornecedoras dentro das empresas, o ecossistema. É a lente de gênero, gente. A lente é realmente como se você colocasse um óculos e a partir daí você enxergar o mundo com outros olhos. Você não consegue desver isso. Eu espero muito que a partir dessa conversa de quem está assistindo a gente aqui,
que propague isso, né? Uhum. Que dentro do seu universo, da pessoa física, né? Comece a olhar, ter essa lente de gênero em tudo. Ela está presente em todos os lugares. E a partir daí, desse pensamento crítico que está sendo provocado aqui, você começar a fazer parte dessa solução. E acredite, todo mundo pode fazer parte dessa solução, né? É a maneira como você questiona dentro de casa, né? Então, é sair do mundo interno, dos pensamentos, e ir para o mundo externo, né? Das ações, né? Como é que você pode tomar uma ação sobre isso? Seja no momento, estou montando aqui um grupo de trabalho. Poxa, olhe para esse grupo, é um grupo diverso, né? Tudo isso está presente em todos os lugares. Né? Então, é muito importante estimular essa questão de lente de gênero. Eu vou dar a dica aqui, né? Eu gosto muito também. A gente não é atenta a isso. E tem que estar. E isso é um exercício, isso é treinável, tá? Não é, isso é meu, eu nasci assim. Não, tudo na vida a gente consegue desenvolver a partir de acesso, né, a essas provocações. Isso aqui é uma conversa, mas também é uma provocação. E também vai além de gênero, né? A gente pode ter essa lente para raça, para tudo, a interseccionalidade. Toda a interseccionalidade. Tudo. Exatamente, como a gente está atento a isso. E a gente está num mundo que a gente tem acesso à informação. Sim. Nós, né? Tem muita gente que não tem acesso à informação. E quem tem que usar esse privilégio para além do óbvio, né? Do tipo de ter uma receita financeira. Você tem que ir um pouco além, você tem que sair do automático. Então, o convite é saia do automático. Você que está assistindo, pensa um pouco diferente no que você está fazendo, né? Isso é empreender. Pode ser intraempreender, você não precisa abrir uma empresa para empreender. Você pode intraempreender. Você pode fazer esse impacto dentro da tua própria empresa, dentro da tua própria área. Dentro da sua própria família. Né? Da tua casa. Empreender, você conseguir organizar pessoas e processos para um determinado fim. Né? Então, essa mudança, ela começa muito da unidade pessoa. Né? A gente fica muitas vezes esperando alguém resolver as coisas. Quando a gente fala dessas questões de diversidade, e trazendo aqui a lente de gênero, ela parte de cada um. Ela efetivamente parte de cada um. Então, estou jogando responsabilidade mesmo para todo mundo, porque ela é. E quando você assume essa responsabilidade, eu tenho uma surpresa para você. Você está ajudando a construir um mundo melhor. Acredite nisso, né? Então, a dica para quem quer empreender, que já foi falada aqui, eu intraempreendi na minha carreira, né? E por isso eu tive uma ascensão profissional muito rápida, através das conexões. Então, essa questão do networking, ela é muito valiosa. Foi a partir dessas conexões que eu tive a oportunidade de me conectar com essa tese de investimento num momento muito desafiador da minha vida, que foi a gravidez. Então, eu tive uma saída, né? Eu tive aonde recorrer. Então, isso é você se conectar com áreas diferentes da empresa, com pessoas diferentes, com grupos diferentes. Você tem que se relacionar com pessoas diferentes. E se relacionar não é só extrair, tá, gente? É você também entregar. Então, essa troca é muito importante. Então, é importante você ter essa intencionalidade também para guardar um tempo para isso, né? Para se relacionar. Sem isso é muito difícil avançar. A gente terminou o episódio 1 falando sobre conexões, começamos o 2 falando sobre conexões e estamos encerrando aqui esse episódio também falando sobre isso. Então, eu acho que está muito claro que a gente tem essa capacidade como mulher de relacionamento, de se conectar e quanto isso é transformador. Eu também sou muito grata por todas as conexões e tantas mulheres que me abriram tantos caminhos. E eu quero terminar aqui falando sobre essa questão do autoconhecimento, sobre a gente ter uma clareza da nossa intenção quando a gente quer se movimentar para um movimento de empreendedorismo, sobre a gente se movimentar de fato, partir para ação e também calcular um pouco essa relação entre risco e coragem, que eu sempre falo que a gente tem que entender muito bem qual é a nossa e a gente vai ter que dosar sempre ela nessa nossa jornada empreendedora. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma delícia, obrigada. Nós estamos encerrando agora o segundo episódio da nossa jornada Women in Finance 2023 da Fin4She.